Hello, good morning. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por nos unir ao redor de todo mundo, vocês todos hoje. Já estou vendo aqui, oi, pelo chat. Hoje, a nossa apresentação, vacina canina de filhotes a cães sêniores, apresentado pela professora Paula Dallara. É muito bom poder ver todos vocês, Turquia, México. É ótimo ter todos vocês. Gostaria de deixar que vocês soubessem hoje que nós temos tradução ao vivo, português, espanhol e inglês. Se você olha ali no menu do Zoom, no fundo da tela, você vai ver um botão de interpretação. Você pode escolher o idioma de sua opção e você tem acesso à tradução ao vivo. Nós teremos hoje uma sessão de perguntas e respostas depois da apresentação. Se você quiser que sua questão seja lida pela professora Paula Delara, por favor, utilize o botão de Q&A, de perguntas e respostas, e não o chat. Por favor, coloque a sua pergunta nessa sessão, e assim nós poderemos ter certeza que a professora Paula Delara terá acesso. As perguntas que não forem respondidas hoje serão registradas e a professora Paula Delara vai respondê-las e nós enviaremos para vocês junto com a gravação deste webinar. Então, por favor, coloque as suas perguntas lá e assim nós teremos certeza que a doutora Delara vai poder respondê-las. Meu nome é Jessica Case, eu sou a manager de uma empresa que nós estamos muito felizes hoje de estar aqui junto à Biogal. Eu sou representante de vendas da Biogal aqui no Reino Unido. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem também me mandar aqui no Reino Unido. E também vocês podem entrar com o site Biogal para ter acesso. Hoje vamos falar sobre a professora Dallara. Ela é uma professora associada da Universidade de Milão. O seu principal campo de estudo é imunologia aplicada e vacinação de animais de estimação. Ela é autora da seção de imunologia do livro didático Veterinary Microbiology e Immunology. Ela também é autora do livro Vaccines and Vaccinations of Companion Animals. Além disso, ela também já publicou mais de 170 artigos científicos e populares e mais de 110 contribuições para congressos e recebeu mais de 70 convites como palestrante em imunologia aplicada e vacinas para animais de estimação. Ela foi orientadora de mais de 330 teses de graduação. Também teremos uma apresentação com o Marco Gioso, que vai introduzir vocês com uma nova iniciativa da Biogal sobre práticas e gerenciamento de veterinária. Mais um lembrete de que temos tradução ao vivo de português, espanhol e turco. E, por favor, certifique-se de que você escreva todas as suas perguntas no botão de Q&A. Muito obrigada, doutora Paula. Nós estamos ansiosos para ouvir a sua apresentação. Obrigada, Jéssica, por essa apresentação bonita inicial. Muito obrigada, Biogal, por esse convite. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É muito emocionante para mim e eu me desculpo já antecipadamente pelo meu inglês. Eu não sou totalmente fluente, mas farei o meu melhor para falar corretamente e de forma compreensiva para vocês. Então, nós podemos começar com a minha apresentação. Ok?
Mas antes que eu comece, eu gostaria de me apresentar para vocês. I don't know if I had Eu não shared sei se eu também compartilhei o áudio, mas essa sou eu. E agora nós podemos começar a conversar sobre a nossa apresentação de hoje, truques e fraudes da vacinação canina. O ano passado, eu apresentei para a Biogal uma apresentação análoga sobre vacinações, mas esse ano eu decidi falar sobre esse campo muito importante. Para vacinar e vacinar de forma adequada, tanto filhotes quanto adultos e cães velhos, nós precisamos pensar de forma adequada. E para isso, nós precisamos considerar algumas variáveis importantes. Primeiro, o tutor, e aí o cão, as vacinas e também a vacinação. Então, vamos começar com o tutor. O tutor é muito importante. E nós temos que sempre nos lembrar que tanto os tutores quanto os criadores querem estar envolvidos com o veterinário e querem também estabelecer uma relação empatética com o veterinário, empática. Então, como os veterinários precisam se comunicar com os tutores? Isso é muito importante. Os veterinários precisam fornecer informação correta, científica, completa, atualizada e correta. E os tempos e conteúdos devem ser adaptados o tempo todo para as necessidades emocionais e cognitivas dos tutores, porque nem todos são iguais. E a comunicação deve ser coerente e estruturada, para que nós possamos orientar corretamente as decisões do tutor. Por que eu coloquei essas características em Madagascar? Porque também a postura e a linguagem corporal são muito importantes. Quando você está conversando com os seus clientes, com o tutor, você precisa olhar nos olhos do tutor. Você precisa evitar usar, por exemplo, celulares ou computador, porque os tutores precisam de atenção. E você precisa garantir uma
comunicação, informação completa e sincera. Por exemplo, você precisa evitar, minimizar reações adversas, por exemplo. Isso é muito importante. Em relação ao tutor, a associação importante, a mesma que preparou a associação importante, a mesma que preparou os guidelines, eles também decidiram publicar guidelines simplificadas para tutores e criadores. E nesse slide eu coloquei as principais guidelines que vocês podem encontrar na internet. Por exemplo, a Vassava, a AHA, Vassava, AVA, VMD. E nesse slide você tem um exemplo das guidelines dedicadas aos tutores. São as guidelines da AHA. As 10 principais coisas que você precisa saber sobre essas guidelines. A AHA também apresenta Clark, que é o mascote da AHA, das guidelines da AHA. E esse mascote é bastante recente, porque é da versão de 2022. E isso é um bom auxílio para vocês se comunicarem de forma adequada com o tutor e também com os criadores de cães. Outra coisa muito importante é o cachorro. Os cachorros não são todos iguais, porque eles diferem em relação à idade, por exemplo, sexo, tamanho, estilo de vida, atividade. E assim, as recomendações internacionais que são compartilhadas é que a vacinação deve ser personalizada para cada cão, baseado em todas essas características. E a vacinação não deve ser a mesma para todos os cães. Por exemplo, em 2019, as guidelines da AHA apresentou Canine Lifestyle Stage Guidelines, de acordo com a idade do cão, filhote, jovem adulto, adulto maduro e sênior. E isso é muito importante, porque a idade é diferente. E assim, as necessidades também são diferentes, baseadas nessas idades diferentes. Por exemplo, Ginny e Penny, meus 2 cães, quando eles eram filhotes, eles cresceram, agora eles são entre a idade de jovem adulto e adulto maduro. E aqui está Linus, outro companheiro da minha vida. É muito importante, uma coisa muito importante para se comunicar com o tutor é essa tabela, que o veterinário pode relacionar a idade do cão com a idade do adulto. E isso te permite se comunicar com o tutor, que podem entender com o quão velho, qual é a idade de um cão. E muito importante, não todos os cães envelhecem na mesma velocidade. E isso é muito importante também para a vacinação. Mas, começando com filhotes, nós sabemos que, para eles, a imunidade não funciona muito bem, tanto em cães para gatos. De 10 a 30% dos pets que nascem,
eles morrem antes de completar 3 semanas, e 70% desses morrem na primeira semana depois do nascimento, e em muitos casos por septicemia. Essa é Marta, um cão que acabou de nascer. E filhotes, eles podem falhar em montar uma resposta imune efetiva quando eles encontram pela primeira vez um antígeno desconhecido, e nesse caso, eles vão montar a sua resposta imune primária. Nesse estágio, os anticorpos, eles aparecem vagarosamente, os títulos de anticorpos são baixos, e muito importante, dói que a duração da imunidade é limitada. E se o sistema imune não encontra nenhum antígeno nessa época, essa duração da imunidade às vezes desaparece totalmente. Mas, às vezes, muitas vezes, muitos anticorpos são produzidos, e esses são a chave para sucesso quando o sistema imunológico encontra pela segunda, terceira, quarta vez o mesmo antígeno. E assim, nesse caso, as células de memória proliferam, fazendo uma resposta imune secundária. Essa resposta ela é muito mais rápida, e os títulos de anticorpos são muito mais altos, e o DOI fica muito mais longo, o que significa que a proteção pode durar por meses ou, em muitos casos, até alguns anos. Então, se nós consideramos os Jogos Olímpicos, o objetivo é o mesmo, porque a resposta imune secundária é mais rápida, mais alta e mais forte. Nós sabemos que em carnívoros, a placentação ela é endotélio coriônica, e essa é uma barreira relativamente impenetrável para a transferência de anticorpo interuterina. De fato, apenas pequenas quantidades de IgG podem passar através dessa barreira. E assim, os filhotes, depois que no primeiro dia de suas vidas, os filhotes têm um sistema imunológico muito baixo, uma imunidade sistêmica. Então, a transferência é pós-parto, via colostro. No entanto, existe uma grande variabilidade na qualidade imune do colostra. Varia entre cadelas e também, por exemplo, entre as glândulas mamárias de uma mesma cadela. O colostro, com certeza, é fundamental para a sobrevivência dos filhotes, porque ele assegura a provisão tanto de nutrientes quanto de anticorpos, e esses anticorpos são chamados de derivados maternos, MDA. Mas o MDA também é considerado uma faca de dois gumes, porque, embora eles auxiliem em reduzir a mortalidade neonatal e também aumentar a taxa de sobrevivência de filhotes, por outro lado, eles podem interferir com a vacinação dos filhotes. E essa interferência é realmente variável e depende de muitos fatores. Mas essa interferência pode causar até mesmo falha na vacinação. E você tem que sempre considerar essa interferência, porque
essa interferência é responsável muito, em muitos casos, por essa falha perigosa na vacinação. Mas quanto de MDA que passa para os recém-nascidos? Quanto que dura? E também o quanto que MDA interfere com a vacinação? Essas são perguntas muito importantes, mas a resposta não é tão fácil. De fato, tudo depende no tempo de vida médio dos anticorpos na prole. E essa meia-vida dos anticorpos, ela depende em quantidade e também em quanto tempo vai durar. E isso depende de muitos fatores, como, por exemplo, qual que é a titulação dos anticorpos maternos. Quantos anticorpos estão presentes no colostro? Quanto de colostro é absorvido pelos filhotes? E quanto desses anticorpos presentes no colostro são absorvidos? E também, algo muito importante, um fator muito importante, a especificidade do MDA. E isso depende do patógeno. Nessa tabela, você pode ver, por exemplo, anticorpos contra a sinomose canina ou contra a hepatites infecciosa canina. Tem uma meia-vida de 8,4 dias, o que significa que nesses dias começa a meia-vida. Para infecção por parvovírus, a meia-vida é mais alta, dura mais tempo, cerca de 10 dias. A consequência disso é que a duração da proteção para sinomose e hepatite canina é mais ou menos de 9 a 12 semanas, ao passo que contra CPV dura mais. Mas somente a proteção é mais longa? Não. A interferência com a vacinação também vai ser mais longa. Então, cerca de 6 a 8 para 10 para 12 semanas, nesse momento, o MDA começa a declinar, mas muito devagar. Nesse momento, os filhotes perdem a proteção e são, assim, considerados imunocompetentes. E o MDA vai interferir menos com o desenvolvimento de uma resposta adequada imune. Então, as diretrizes, são as sugestões das diretrizes? Iniciar a vacinação dos filhotes de cães e gatos, nesse momento, sempre considerando a interferência do MDA. Outro fator muito importante para o sucesso da vacinação é a resposta individual, as diferenças genéticas. Por quê? O MDA, ele decresce também de acordo com genética. De fato, tem alguns animais que são definidos como não respondentes. Os não respondentes são não apenas filhotes, como também cães adultos, com um sistema imune que está incapaz, tanto de forma congênita, de reconhecer certos antígenos, e esses antígenos só podem ser tanto daqueles adquiridos no ambiente, quanto em relação à vacina. E esses animais não são imunossuprimidos, mas eles podem montar um sistema imune adequado contra um determinado antígeno ao longo de sua vida. Outra situação são os baixo respondentes ou pobre respondentes.
que eles são capazes de produzir apenas títulos baixos de anticorpos, mas são insuficientes para a proteção. E isso não é uma condição boa. A melhor são os que respondem devagar, porque neste caso eles demoram mais tempo do que um indivíduo normal para ativar a sua resposta imune. E assim, eles podem montar corretamente a resposta. Mas e de forma mais adequada que um cão normal. Em alguns casos, eles precisam outro estímulo, como, por exemplo, outra dose da vacina. E existem raças com uma alta prevalência de cães não respondentes ou baixo, especialmente Rottweiler e Doberman Pinscher, especialmente. E também o número dos cães não respondentes é particularmente mais alto na defesa contra infecção por parvovírus. De fato, em 1.000 podem ser não respondentes. Outro problema é em relação à raiva, porque no caso, quando para mover um cão de um país a outro, em alguns casos, a vacinação, alguns países requerem também a titulação dos anticorpos. E se o título protetivo não está correto, ok, esses cães não podem se mover para fora do país, e isso pode ser um grande problema para o tutor. Os cães de raça pequena ou média são, em alguns casos, autorrespondentes. Então, é mais fácil para essas raças para montar uma proteção correta contra esses patógenos. Outra coisa muito importante é a raça e o tamanho. Por quê? Porque isso pode interferir com o MDA, com a meia-vida do MDA. De fato, existe uma relação inversa entre a taxa de crescimento e a duração do MDA. Particularmente, filhotes de raças grandes ou gigantes que crescem rápido perdem a proteção do MDA mais cedo que os filhotes de raças pequenas ou médias que crescem devagar. Assim, nesse caso, você precisa considerar que não deve ser, os cães pequenos e grandes não devem ser tratados da mesma forma. É recomendável não esperar e iniciar a vacinação mais cedo, entre 6 e 7 semanas, em relação a 8, 9, 10, que é a idade clássica para vacinação para outras raças. Também, sexo também pode ser muito importante. Por exemplo, uma pergunta clássica é: se uma cadela prenhe deve ser vacinada para montar uma boa resposta e ter uma boa quantidade de anticorpos para passar para a sua prole? Na minha opinião, a vacinação de uma fêmea prenhe deve ser evitada. Você tem toda a vida dessa cadela que você pode vacinar, e nesse caso, quando ela está prenhe, você deve evitar, porque é um momento delicado para você poder evitar risco potencial aos fetos. Mas existem algumas situações quando não é possível esperar. Por exemplo,
em surtos de parvovírus ou quando o tutor precisa se mudar junto com seu cão para outro país. Nesse caso, você deve usar apenas vacinas registradas para a gravidez, para a prenhez. Assim, você precisa ler cuidadosamente o folheto da vacina, porque lá vai ter a recomendação necessária se você pode utilizar essa vacina em particular ou não. Existe uma exceção que é a vacina para herpes, porque nesse caso, e somente nesse caso, essa vacina está registrada para esse período, porque você precisa utilizar antes da concepção e durante a gravidez para montar uma resposta ativa e ter uma boa quantidade de anticorpos que a cadela pode passar para a prole via colostro. Por exemplo, na Itália, para gatos, para prenhes, não existe vacina registrada para essas gatas prenhes. Não sei em relação a outros países, mas na Itália nós temos esse problema, com exceção de raiva, porque na Itália a vacina contra a raiva está registrada para esse período, mas em relação a outras doenças importantes, não. Falando sobre vacinas, nós sabemos que as vacinas estão registradas e se a companhia quer preparar e colocar no mercado uma vacina, ela precisa da autorização oficial de órgãos. Na Europa, nós temos a EMA e nos Estados Unidos, a FDA. E se essas organizações dão uma opinião positiva, elas emitem a autorização para comercialização daquela vacina. Um dos documentários mais importantes para registrar e autorizar é o Summary of Product Characteristics, o sumário de características do produto. É um documento oficial necessário como parte para a registração. E nesse documento há toda a informação relacionada sobre como utilizar essa vacina, o qual é atualizado ao longo do ciclo de vida desses produtos, das vacinas. É um documento público e que pode ser feito download, por exemplo, do website do EMA. Este aqui é um exemplo do SPC, mais ou menos, que é mais ou menos a mesma coisa para os demais medicamentos. Nesse documento, no SPC, essa organização usa dois verbos diferentes, prevenir e reduzir. Por exemplo, você pode ler para uma vacina que ela previne mortalidade, o que significa que dos animais vacinados, nenhum mostra mortalidade, nenhum morre, comparado com um grupo de controle de animais não vacinados. Mas você também pode ler que a vacina reduz mortalidade. Nesse caso, dos animais vacinados, muitos, mas não todos, vão morrer, em comparação com o grupo controle. Então, se você tem que comparar duas vacinas diferentes, você pode controlar quantas vezes é apresentado o verbo prevenir e quantas vezes é apresentado o verbo reduzir, porque prevenção é melhor que redução. Vacinas não são todas iguais. Existem duas categorias principais.
as vacinas não infecciosas, que quando administradas, elas não replicam, e esse é o caso com vacinas inativadas ou vacinas de subunidades, preparadas sinteticamente ou vinda via recombinação. E essas vacinas representam antígenos exógenos, porque elas não se replicam, elas ficam fora das células e assim estimulam principalmente a imunidade humoral. A outra categoria são as vacinas infecciosas. Essas vacinas, quando administradas, elas replicam no organismo. Esse é o caso das vacinas vivas modificadas, atenuadas, e também as vacinas vetorizadas. Elas representam antígenos endógenos. Por quê? Vírus entram na célula e a célula se torna presente com antígeno. E, nesse caso, eles podem estimular a imunidade humoral, mas principalmente a imunidade mediada por célula, fazendo assim uma resposta completa. Só para vocês entenderem, esse é o mesmo cachorro, é sempre a Penny. E nem todas as vacinas são para todos os animais. De fato, de acordo com as diretrizes concordam em dividir elas em categorias. Existem as vacinas essenciais, que são as recomendadas para doenças contagiosas, que estão espalhadas e que ameaçam a vida. Existem as vacinas não essenciais, que são opcionais, que são recomendadas somente em caso real de exposição para esse animal em particular, baseado em seu estilo de vida e também nos riscos epidemiológicos. E também nós temos outra categoria importante, que são as vacinas circunstanciais. Nesse caso, são vacinas não essenciais, da categoria não essencial, promovidas a essenciais quando há risco real. Como, por exemplo, vacinas circunstanciais são de raivas para cães e gatos na Itália, leptospirose para cães e o vírus da leucemia felina para gatos. Essas são vacinas circunstanciais que se tornaram essenciais devido à sua importância na Itália. E também existe a última categoria das vacinas não recomendadas, para as quais há pouca evidências de benefícios. Nesse slide, nós temos todas as vacinas para cães e gatos. Hoje, nós vamos falar de cães, divididos nessas 4 categorias. Então, as vacinas essenciais são as vacinas triplas, parvovírus, sinomose, hepatite infecciosa, as circunstâncias, raiva e leptospirose, e todas essas são as não essenciais, e vacina não recomendada para coronavírus, uma vez que existe pouca evidência ou benefício para os cães. Os cachorros não são todos iguais, também em relação ao seu estilo de vida e tipo de atividade de trabalho que fazem. Por exemplo, a leptospirose é uma doença muito importante. E por que a vacina contra a leptospirose é considerada tão importante? Será que essa doença mudou em relação aos anos? Claro, sim. Houve uma grande mudança, por exemplo, em relação às mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, em relação à precipitação aumentada, umidade, frequência de alagamentos, ajudaram a leptospira a se difundir e sobreviver.
E também temos hospedeiros reservatório, como, por exemplo, ratos, ouriços, que ficaram urbanizados. E tudo isso são fatores que mudaram essa doença clássica. Em 2023, este time publicou um consenso atualizado sobre o status da leptospirose em cães. E nesse documento oficial, eles evidenciam melhor que a leptospirose continua a representar uma doença importante em todos os cães, incluindo aqueles de raças pequenas, de áreas urbanas. Então, é muito importante vacinar todos os cães, porque todos os cães estão correndo risco de contrair leptospirose. E por isso é que a vacinação contra essa doença é considerada essencial. Será que todas as vacinas contra lepto são protetivas? Não, e isso é um grande problema, porque a proteção cruzada entre sorovares de diferentes sorogrupos de leptospiras pode ser muito limitada ou até mesmo nula. Assim, naquele artigo updated, atualizado, eles sugeriram, eles enfatizam que a proteção cruzada não é tão boa e que essa vacina, o nome é bacterina, é a vacina contra a leptospira, elas têm diferentes imunidades específicas de acordo com o sorogrupo. Então, a clássica é L2, você não tem garantia contra outros sorovares. Assim, você precisa utilizar vacinas com o maior número de diferentes sorogrupos. E no mercado existe a vacina L4 ou até mesmo a L5. L4 na Europa, L5 nos Estados Unidos. Isso é uma situação particular porque por cerca de 10 anos eu recebi repetidamente e-mails de veterinários me perguntando se o Shepherd australiano pode ser vacinado contra leptospirose com vacinas recomendadas L4. Por quê? Porque alguns criadores se opõem por conta do perigo presumido dessas vacinas ligada nessa raça, que está ligada a uma mutação do gene MDR1. E esses mesmos criadores sugerem utilizar as vacinas L2 ao invés da L4. Mas isso é verdade? Então, assim, eu comecei a minha pesquisa e eu comecei a procurar na internet em diferentes websites, por exemplo, no website da Australian Shepherd Health and Genetics Institute, o melhor lugar para procurar por informação, na minha opinião, não há nada que essa correlação deva ser temerosa, mas eles sugerem nesse site que os cães devem ser vacinados seguindo as diretrizes da AHA, que recomendam a vacinação baseada nos riscos epidemiológicos. Então, as diretrizes do AHA sugerem que os cães devem ser vacinados com a vacina de 4 sorovares. Outro exemplo
A Coxwell Animal Clinic dos Estados Unidos tem uma página dedicada a essa mutação. E nessa página, eles declaram que as vacinas não causam qualquer reações relacionadas a essa mutação nesse gene. Mas eles sugerem que outros medicamentos devem ser evitados com cães com mutação nesse gene, né? Como, por exemplo, ivermectina. Em outro exemplo, da University de Cornell, tem uma página similar dedicada a essa mutação, mas não há nenhuma menção para perigo em relação à vacina. Assim, se eu tivesse tempo, eu poderia mostrar outros exemplos em relação ao uso da vacina L4. E eu posso assegurar que vocês podem utilizar a vacina L4 na raça de Shepherd australiano e assim todos os outros cães pequenos ou grandes. E considerando que alguns criadores, pelo menos na Itália, alguns criadores de cães pequenos orientam os seus clientes contra o uso das vacinas L4, porque eles consideram as vacinas muito pesadas para esses cães pequenos e sugerem, assim, a vacina L2, ao invés da L4. E isso representa um grande perigo para essas raças, porque com a vacina L2, você não tem garantia de proteção total. Nós podemos começar agora com o último fator, que é a vacinação. Mas a vacinação, essa aqui é a minha definição preferida para a vacinação. A vacinação é um truque para enganar o sistema imune, fazendo ele acreditar que tem que combater uma infecção. E quanto mais a vacina vai ser mais similar ao ofensor verdadeiro e ativar as defesas imunes, mais o truque vai funcionar. Então, se você se lembrar das duas categorias das vacinas, as não infecciosas e as infecciosas, aquelas que não são infecciosas não vão necessariamente ativar uma resposta imune completa, e assim elas precisam de reforços anuais. As infecciosas, por outro lado, podem estimular uma resposta imune completa, e depois da primeira série de vacinação, a proteção é muito mais longa do que um ano. Então, se você se lembra o truque, nós podemos dizer que as vacinas não infecciosas não funcionam tanto. Ao contrário, as vacinas infecciosas elas representam um truque perfeito contra o sistema imunológico. Então, você tem que escolher a melhor vacina, a melhor vacinação para cada paciente e para cada situação. E nunca, por hábito, todos são iguais, porque todos os cães são diferentes o tempo todo. Você tem essas diferenças, então você tem que considerar o tempo todo o risco real de vacinar SARS de acordo com o estilo de vida, as características individuais, como, por exemplo, o tamanho, a idade. Então, se você tem que vacinar um filhote, você tem que fazer algo, mas se você tem que vacinar um adulto, um sênior ou um animal geriátrico, provavelmente você vai ter que fazer outros esquemas. Você tem que considerar o status de saúde, os tipos de vacinas e os prováveis efeitos colaterais. E você pode utilizar ajuda das diretrizes veterinárias, porque essas diretrizes existem muitas hoje em dia, e elas auxiliam os veterinários em escolher a melhor vacinação.
o melhor protocolo e a melhor vacina para cada situação. Esses são exemplos de diretrizes diferentes. E todas essas concordam com o mesmo ponto. Então, nós não podemos até encontrar diferentes opiniões, porque nem todas concordam da mesma forma. Nós temos sempre que lembrar que, na maioria dos filhotes, esses estão protegidos por MDA, que protegem esses filhotes nas primeiras semanas de vida. Então, idealmente, na primeira vacinação, poderia ser administrada quando o MDA está para desaparecer, mas essa predição é muito difícil, porque alguns filhotes podem ter um MDA baixo, e assim eles estão vulneráveis e mais aptos a responder à vacinação em uma idade mais nova. Por exemplo, os cães de raças maiores, mas filhotes com MDA alto podem estar protegidas e, dessa forma, incapazes de responder à vacinação até mais ou menos 12 semanas de idade ou até mesmo mais. Assim, cada filhote é diferente um do outro e cada filhote tem a sua própria história. E você precisa considerar isso para vacinar com vacinas essenciais. Então, assim, quando você pode começar com vacinas essenciais? Não existe nenhuma política única, perfeita, que vai cobrir todas as situações possíveis. Assim, a recomendação é fazer vacinas múltiplas essenciais, doses múltiplas dessas vacinas vivas, começando de 6 a 8 semanas de vida, e repetir a vacinação a cada 3 ou 4 semanas, até os cães completarem 16 semanas ou ficarem mais velhos. E é muito importante, você pode começar, por exemplo, em 8 semanas de idade, é um começo clássico para a vacinação de filhotes, com a vacina trivalente, e repetir em 3 ou 4 semanas até 16 semanas de idade ou mais. Então, você precisa seguir a sugestão da comunidade científica de fazer pelo menos 3 vacinações. Nunca pare antes, porque terminar antes, por exemplo, na 12ª semana de vida, fazer somente 2 vacinações é considerado a principal causa de falha vacinal. Essas vacinações múltiplas são revacinações, porque você está usando vacinas MLV e elas melhoram elas mesmas. E somente em caso de emergência é possível antecipar o início das vacinações para 4 semanas de vida, mas nunca inicie antes, porque senão as reações adversas vão ser sérias, vai ser o seu principal problema. E se você precisa vacinar um cão adulto, se você utiliza vacinas essenciais, você pode utilizar apenas uma dose, porque você está usando vacina viva e elas melhoram elas mesmas. Se você precisa utilizar outras vacinas, você pode utilizar apenas uma dose se essas vacinas são boosters. Mas se você começa a vacinação pela primeira vez em um adulto, você precisa utilizar 2 doses e não apenas um. A exceção é a vacina contra a raiva, porque você tem que
vacinar um cão em países livres de raiva apenas com uma dose. Por outro lado, se a vacinação está sendo realizada em países endêmicos para a raiva, você precisa utilizar 2 doses. Muito interessante é esse paper, que é de minha autoria, sobre o efeito da idade, do envelhecimento na resposta imune a vacinas essenciais em cães sêniores e geriátricos. Esse paper foi publicado no ano passado, e nesse artigo nós consideramos o envelhecimento dos cães, considerando cães sêniores e geriátricos. E vimos que a longevidade é inversamente relacionada a tamanho, o que significa que cães maiores envelhecem mais rápido que cães pequenos. E você tem que considerar quando estão nessa fase da vida, de acordo com o seu tamanho. Porque se você tiver um cão de uma raça grande ou gigante, eles começam a envelhecer a partir de 5 a 6 até 9 anos. Mas se você considera aqueles de raça pequena, o envelhecimento se inicia de 9 a 13 anos ou por mais. Por exemplo, essa foi minha cadela Maggie, pesando 25 quilos, e ela sobreviveu 16 anos e meio, que são aproximadamente 99 anos na idade humana. E durante o envelhecimento, tanto a resposta imune mediada por célula e humoral ficam mais enfraquecidos, e isso é muito importante para entender a resposta, por exemplo, à vacinação. E uma coisa importante é que, com o avanço da idade, a resposta imune secundária contra algo novo continua a funcionar bem, também durante o envelhecimento. Ao contrário, a habilidade para montar uma resposta imune primária contra novos antígenos, ela declina diminui significativamente de acordo com a idade. Isso significa que os cães mais idosos, eles têm uma suscetibilidade perigosa que vai aumentando para doenças infecciosas, e que isso limita a efetividade da vacinação nesses indivíduos mais idosos. Mas, em nosso estudo, nós podemos demonstrar efeitos muito interessantes, porque nós estudamos a resposta das 3 vacinações essenciais, parvovírus, sinomose, em cães sêniores e geriátricos, utilizando um teste prático, que é o VaciCheck, da Biogal. E nós podemos demonstrar que, melhor, que os títulos de anticorpos protetivos, eles permanecem altos em muitos cães contra parvovírus e adenovírus de hepatite canina, e um pouco menos na sinomose. Mas tem uma diferença muito importante entre cães sêniores e cães geriátricos. O efeito da proteção é mais alto em cães sêniores do que em cães geriátricos para essas 3 doenças. Isso é muito importante porque, primeiramente, você não pode considerar da mesma forma
um cão sênior ou um cão geriátrico. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que você precisa monitorar, controlar esse paciente. E o controle e proteção em cães que vão envelhecendo é a melhor coisa que você pode fazer para evitar perder proteção. E, dado a não dificuldade de um indivíduo montar mais antigo, de um indivíduo mais velho montar uma resposta imune em relação ao novo antígeno, o truque é tentar assegurar proteção de vacina para evitar de perder essa proteção. E é possível continuar a vacinação em cães mais velhos, com idade avançada, e você precisa explicar esse racional para os tutores, porque alguns podem considerar, sentir que os seus cães estão muito velhos para se vacinar. Mas é o contrário, eles precisam da vacinação, se eles são pacientes geriátricos, e não somente sêniores. Outro artigo muito interessante do ano passado, nesse caso, nós estudamos o efeito possivelmente negativo de quimioterapia para proteção de vacinas efetivas, dessa vez em caninos com câncer, em cães com câncer. E o journal que a gente publicou, Veterinary Sciences, decidiu dedicar a capa ao nosso estudo. E esta é a Marta. A Marta foi irmã da Maggie, 15 years old dog, meu cão de 15 anos, que morreu de um carcinoma de transição no sangue. E em nosso estudo, nós demonstramos que, ao contrário do senso comum, a quimioterapia não afeta negativamente a proteção contra vacinas essenciais, porque isso é garantia que a resposta imune secundária vai ser estimulada, vai continuar a trabalhar. Também em um paciente oncológico que foi tratado com quimioterapia. Então, contrário à expectativa, a quimioterapia não tem um efeito marcante imunossupressivo na resposta de anticorpos pós-vacina. E isso é um resultado muito importante para pacientes ecológicos. Então, é possível controlar proteção? Isso não é apenas possível, como em muitos casos é essencial para a boa prática de vacinação. Mas isso provavelmente é possível apenas para as vacinas essenciais. Nesse caso, vocês podem utilizar o Gold Standard, como, por exemplo, a neutralização viral, a inibição de hematoaglutinação. E nesses casos, esses testes podem demorar muito, caros, e você pode ter que esperar muito pela resposta do laboratório. Mas você também pode utilizar os testes clínicos. E no mercado, hoje em dia, existem muitos testes de fluxo lateral disponíveis apenas pelas cães. E existe apenas um teste de ELISA, que é o VACI-Check, para tanto cães quanto gatos. E também as diretrizes internacionais sugerem utilizar testes
dentro, que para a prática dentro de clínicas para controlar a proteção em muitas diversas situações. E assim, eu comecei, antes das diretrizes da OASAVA, em controlar a resposta específica em cães a partir de 2014 e gatos alguns anos depois. E hoje até hoje eu testei muitos e muitos pets, mais de 1.000 cães e mais de 700 gatos. E eu publiquei ano passado 2 trabalhos completos sobre esse aspecto particular da imunologia, que é um aspecto muito prático. Então, eu demonstrei que em cães, a resposta em relação à vacinação, que é a resposta mais longa, que a vacinação em uma base de 3 anos pode ser recomendada para as vacinas essenciais MLV. Para gatos, esse é o último paper que eu publiquei em novembro. Eu fiz o mesmo gato em 740 gatos. E, nesse caso, a maior parte dos gatos mantiveram índices altos de PATs para 3 anos ou mais após vacinas contra parvovírus e calicivírus, mas não para herpes vírus. Então, uma vez que nem todos os gatos foram protegidos após tantos anos e para todos os patógenos, checar a proteção por titulação de anticorpos pode ser a escolha, pode ser a prática standard em gatos para prevenir quedas imunes em gatos, porque isso pode ser muito perigoso. Hello, dear veterinarian. Olá, querido veterinário, querido colega, querido funcionário de uma prática clínica. Hoje estou aqui para ajudar mais vocês na prática ou na sua gestão, na sua administração veterinária. O meu nome é Marco Gioso, eu sou um veterinário e também um dentista. Eu estou certificado pela Colégio Americano de Odonto no Brasil. Eu estou no Brasil tanto como veterinário quanto dentista, onde eu ensino cirurgia, ortodontia e também gestão empresarial, ou seja, eu auxilio veterinários a conhecer melhor os seus números. Provavelmente, se você é um veterinário em uma clínica típica, especialmente o veterinário sênior, você realmente conhece alguns indicadores, números de performance, indicadores que são números de inteligência de negócios. Nós, em veterinários, somos muito bons na prática clínica. Os nossos números em relação sobre enzimas, anticorpos, células sanguíneas e tudo mais que lida com diagnóstico e tratamento. Entretanto, nós temos muita dificuldade em entender os nossos números que sugerem, por exemplo, quanto eu devo pagar para os meus veterinários, quanto eu devo pagar pelo aluguel da minha clínica, quanto eu devo pagar pela vacina, considerando boas práticas, qual é o melhor lucro que eu devo ter, de acordo com o número
de empregados que eu tenho, ou seja, eu tenho todos esses números que são bastante difíceis de conhecer, porque nós não tivemos esse tipo de conhecimento na escola, na graduação. Então, eu comecei como veterinário, além de ensinar cirurgia e ortodontia, eu também estou ensinando os veterinários a auxiliá-los com esses números, porque nem todos os conhecem. Eu e a Biogal estaremos aqui durante todas essas lives, durante todo o ano, trazendo para vocês algumas informações, números, dicas sobre liderança, gestão financeira. Vocês vão gostar. Além da inteligência clínica, que a gente já conhece muito bem, nesses webinários que nós teremos o tempo todo, vocês também receberão algumas dicas, alguma informação de todos esses tipos de números. Vocês podem até me escrever pedindo alguma informação, se vocês têm alguma dica, não tem nenhum problema, nós estaremos aqui para auxiliá-los. Meu nome é Marco Gioso, é um prazer estar aqui hoje, muito obrigado por sua presença. Não se esqueça, então, que estamos aqui, Biogal e Marco Gioso, que estaremos aqui ao longo de todo o ano. Espero que eu lhe ajude muito. Abraços brasileiros para todos vocês e até a próxima. Fiquem ligados conosco. Thank you very much, Dr. Delara. That was a really informative, really Muito obrigada, doutora Delara. Foi muito informativo. Podemos ver que nós temos muito feedbacks positivos. I can't see you, Jessica. Eu não consigo te ver, Jessica. Eu vou começar com algumas das perguntas. Uma pergunta que nós temos: testar anticorpos em filhotes é uma forma adequada de testar? Sim, isso é possível. Eu faço isso em alguns filhotes antes de começar a vacinação. Por quê? O teste em particular, esse teste em particular pode ser utilizado em filhotes para medir os MDA. E você pode fazer uma amostragem simples e usar isso para medir a quantidade de anticorpos nesse momento. Por exemplo, é perto de 6 semanas de idade ou 8 semanas de idade, no momento quando geralmente você começa a vacinação. Mas você pode controlar nesse momento. Existem novamente muitos anticorpos para parvovírus. If these antibodies are present, you can vaccinate in this moment. So you have to delay vaccination. You don't need to do another sampling because you know the half-life of the antibodies against parvovirus. I do an example. If at 8 weeks of age you do a sampling, and you measure antibody against parvovirus 1 to 160, that is more than the cutoff, that is 1 to 80 is the cutoff, and this is the protective antibody titer. If a puppy has 1 to 80 is protect against parvo. If the titer is the half, 1 to 40,
and the puppies encounter the parvovirus, the response is not so good. If the titer is the half, 1 to 20, this puppy has no defenses against parvo, but you can vaccinate this puppy successfully. If you do a sampling and this puppy has a titer 1 to 160, this puppy has many antibodies against parvo. So you can't vaccinate this puppy now. You know that the half-life is 10 days. So in 10 days, after 10 days, the quantity will begin the half. So 1 to 80. 1 to 80 is too much for a successful vaccination. So you have to wait, and you can wait 10 days more. After 10 days, the quantity will begin the half, so 1 to 40. In this case, you have the sampling now, and you can vaccinate after 21 days, so after 3 weeks. This is an essential information you can have with only one little sample in one moment before vaccinating. Great, thank you so much. That's a great answer. Another question that we've had come in: if a bitch has never been vaccinated and becomes pregnant, would it be advisable to vaccinate towards the end of the pregnancy to allow her to make antibodies, which can then be transferred to the puppies with the colostrum? Okay, but the problem can be you can use vaccines during pregnancy because you have to control if vaccines are allowed during pregnancy. If yes, you have to consider that in many cases you use live vaccines, but during pregnancy, in some cases, you have to use killed vaccines. So you have to control in the vaccine you use after how many days the immunity begins to work. So probably this response need 15-20 days in order to begin. So if you decide to vaccinate at the end of the pregnancy, probably this is too late because these antibodies are not ready to and are not disposable to pass into the colostrum. So probably it's better to anticipate vaccination during pregnancy with a right vaccine, but probably at the beginning or at the middle of the pregnancy, but not at the end of the pregnancy. Okay, thank you. The third question we've had: considering the increasing interest in minimizing unnecessary vaccinations, how do you integrate titer testing into your overall vaccination plan? Are there specific conditions or situations where titer testing becomes particularly valuable in tailoring vaccination plans for individual dogs? In many different situations, because antibody titration represent a good help for you for many different situations in order to decide if continue vaccination or not in an adult dogs or cats, for example, because in many cases the protection lasts for many years. So you can control and you can avoid an useless vaccination. For example, you can have, for example, the other example, when to start vaccination. You can control before vaccinated, before vaccination, but you
can also control after vaccination if vaccination worked. For example, in the breed that you know there would be a problem, for example, Rottweiler or Doberman, when the presence of non-responder dogs is a problem, or when you have an allergic dog, and in this case you can control if this dog needs vaccination or not, or in an elderly dog, or in a dog with a mute history of vaccination. You don't know nothing about this, but you don't know if this dog had an owner in the past, and if this dog was vaccinated or not, and you can control vaccination before do a possible useless booster. There are really many different situations when you can use this kind of in-clinic test. Very, very useful. Yeah, it's very multi-use. It's great that there's so many uses for it. We've had a few questions about different brands of vaccinations. One was in revaccinations, for example, for cold vaccines, can we use different brands for the second or third doses? Another was, does the vaccine brand make a difference? Are there any studies on the difference in percentages of low or non-responders according to vaccine brands? No, generally you can use different vaccine of different brands without problem, because you can start with a vaccine for parvovirus and continue with another vaccine, and there is a very good cross-reactivity between different vaccines. The only situation when you have to pay attention is for leptospirosis, because for leptospirosis you can use you have L2 vaccine, L3, L4, and sometimes L5 vaccine. So if you begin a vaccination with an L4 vaccine, you have to continue with another L4 vaccine, perhaps of another brand, but you have to consider that they must be the same type of vaccines. And this is not the rule. Isso não é o caso. Okay. Ok. Okay. That's great. Yeah, thank you so much. Muito that's really- obrigada, I doutora think we Paula. have translators coming across. The translator in Portuguese. Eu estou aqui. Oh, there we go, popping up again. Okay, so I think with that, we have run out of time. That was really, really interesting. Thank you so much for your presentation. I can see we've had lots of people thanking you in the chat from all over. It was very, very interesting and really helpful. So thank you so much for your time and for your expertise. We really appreciate it. Thank you. I thank you. If I can, I want to thank you, BioGuard, for this invitation. It's very precious for me, and for all vets. I promise that when BioGuard will send me your question, I promise to answer to all questions. I need time, sure, but I promise I do this for you. Fantastic. Thank you very much. Yes, we will be sending those questions over to Dr. Delara. She will answer all of them as she's promised, so we can hold her to that. And you will be sent those questions along with the recording of today's webinar. So thank you, BioGuard, for putting this webinar on. Thank you to our translators for all their translation. And to everyone who's logged on and joined in, thank you for your time and for your questions. It's been great having you join us for
today's webinar. There will be more coming up in future, along with the exciting tips on business, which we learned about with a short video clip at the end there. So keep an eye out for those, and we hope to see you again soon. So thank you to everyone. Enjoy the rest of your day, and we will see you again soon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.